do Instituto de Física, é organizado pela extensão, sob a minha direção. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o prazer de receber o Dr. Ricardo Nando. Ele é astrônomo aqui do CTI de Campinas e vai falar para a gente hoje um pouco da inteligência artificial na astronomia. Espero que vocês curtam. O tempo hoje, infelizmente, não está muito bom, mas a gente tem um segundo plano. Ele vai fazer um quiz aqui bem legal com as fotos do James Webb, tá bom? E o telescópio está disponível ali no estacionamento. Se por acaso abrir um pedacinho do céu, podem ficar à vontade, podem ir lá, tem gente lá com o telescópio organizando tudo bem? Fiquem à vontade. Boa palestra. Obrigado, Flávia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos numa sexta-noite. Ouvir a palavra da astronomia. Já que a gente está falando de astronomia e inteligência artificial, né, dois ganchos aí. Essa é uma figura feita pelo Nano Banana, que é um dos últimos softwares aí do Google para fazer as figurinhas, né? Eu falei para ele, bota aí algo sobre galáxias e inteligência artificial. Fez essa figura esotérica aqui, né? Mas faz bastante sentido, né? Que está lá um ser pensante, talvez, acumulando dados históricos e, bom, tem lá uma galáxia distante para ilustrar, né? O título da palestra é Em uma Galáxia Distante, o Despertar da Inteligência Artificial. E caso você não seja um fã de Guerra nas Estrelas, ninguém é obrigado a nada, na verdade, né? Então, essa é uma referência, é claro, há muito tempo em uma galáxia muito, muito distante e o Despertar da Força. Esse título é ótimo. Bom, tudo começa com uma pergunta fundamental, né? Onde estamos? Você pode ir lá para o Pico das Cabras, né? Uma zona um pouco mais escura aqui de Campinas, olhar o céu, né? Com os seres humanos primordiais e ver um monte de pontinho, né? Se você olhar para o céu agora, você vai ver nuvem, e se não tivesse nuvem, também ia ver poucas estrelas por causa da poluição luminosa, né? Mas se você for para uma região mais escura, você vai ver um monte de pontos luminosos no céu e em uma dada faixa do céu, eles ficam mais concentrados, né? O que se passou a chamar de Via Láctea, né? Uma faixa leitosa no céu. E todo mundo ficava se perguntando o que é isso, né? Será que é um grande disco infinito, sei lá, de pontos luminosos? Acaba em algum ponto? Onde que a gente está no universo, né? Essa é a grande pergunta final. E um dos primeiros caras a dar uma resposta mais concreta para isso daí foi o Galileu Galilei, né? Que foi o primeiro cara a pegar um telescópio, uma luneta, e olhar para o céu sistematicamente, fazer registros. Ele viu, por exemplo, né, que esse daqui é um trecho do livro dele, né, que se traduz como Mensageiro Sideral. Né? Ele, observando Júpiter, ele viu que uma hora tinha uns pontinhos de um lado e do outro tinha uns pontinhos do outro, luminosos. Isso daí foi fundamental para quebrar a simetria, né, que se tinha essa ideia de simetria antigamente, que estava tudo girando em torno da Terra, né, era um modelo geocêntrico. Né, a gente aqui era o centro do universo, o umbigo do universo, tudo girava em torno da gente. Aí você agora está vendo que, na verdade, tem outros corpos girando em torno de outros corpos. Você quebrou esse paradigma. Né? Ele também pegou essa luneta e apontou lá para a Via Leitosa. Né? Bom, hoje em dia a gente evoluiu um pouquinho nessas observações. Né? Ele pegou essa luneta e apontou para a Via Leitosa lá, né, para os pontos, e conseguiu enxergar um pouco melhor, né, essa aqui é a região das Pleiades, por exemplo, né, hoje em dia com os telescópios modernos, e o que ele registrou lá no papel. Fico imaginando o cara à noite, no escuro, à luz de velas, né, desenhando, olhando, desenhando. Né, devia ser uma tarefa muito hercúlea. Né? E, bom, o próximo passo científico, astronomicamente, dessa história, vem com o Charles Messier. Né? Na época dele, o grande hype era caçar cometas. Né? Todo mundo estava caçando cometas, era o grande barato. Só que, ao caçar esses cometas com uma luneta um pouquinho melhor do que aquela que o Galileu usou, ele encontrou umas nebulosas que ele considerava irritantes. O cometa é um corpo do sistema solar. Né? Então, como é que você sabe que uma nebulosidade no céu é um cometa? Você vai ver ele se movendo ao longo do tempo. Né? Ele está dentro do sistema solar, ele tem um certo movimento.
né? E ele viu que tinha umas nebulosas lá, umas coisas nebulosas que não se moviam, nunca. Que diabos é isso? O que está acontecendo? Né? Ele catalogou esses objetos, né? Um deles, uma dessas nebulosas ou nébula, né? É a galáxia de Andrômeda. Mais uma vez, a arte dele aqui, né, no papel, e o que a gente enxerga hoje em dia com telescópios, né? Uma pequena evolução, na verdade. Bom, hoje, se a gente pega um telescópio e faz imagens desse catálogo dele, né, dos objetos do Messier, a gente vê que tem aglomerados globulares, né, aglomerados de estrelas, nebulosas mesmo na nossa galáxia, e um tantão de galáxias, né? Tem várias galáxias mesmo. E aí, a próxima pergunta, né, que o pessoal se fez é, bom, o que são essas nebulosidades? Hoje a gente sabe que são galáxias, mas na época você não sabia. Elas são parte da nossa própria galáxia, a Via Láctea, ou estão fora da Via Láctea, né? Essas nebulosas são a nossa galáxia, é tudo que existe, né? Então, para a gente responder essa pergunta, né, a gente precisa saber se elas estão dentro ou fora da Via Láctea, né, que é uma ilustração do nosso grupo local de galáxias, né, como a gente conhece hoje. E só para dar uma noção das próximas coisas que a gente vai discutir, né, isso tudo remete, então a gente precisa medir distâncias, né, que é um negócio super complicado de medir na astronomia, né, e quando a gente trabalha em distâncias astronômicas, você começa a trabalhar com o famoso anos-luz, né? Na escala do sistema solar, não faz sentido trabalhar anos-luz, você trabalha a distância Terra-Lua é pouco mais que um segundo-luz, né? A luz, ou seja, a luz leva pouco mais de um segundo para chegar até a Lua, né? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, leva 8 minutos para chegar no Sol, a distância Terra-Marte, 12 minutos-luz, Plutão, nosso querido ex-planeta, né, planeta anão, 5,5 horas para a luz chegar até Plutão, ou seja, na velocidade estupenda de 300 mil km por segundo. A estrela mais próxima do nosso sistema solar, pouco mais de 4 anos na velocidade da luz, né? Isso é para você chegar aí do centro da nossa galáxia Via Láctea, 26 mil anos de luz. Isso tudo a gente sabe hoje. A gente pegou uma régua, né, e mediu. E claro, se você for olhar para Andrômeda, né, essa pergunta está dentro ou está fora? Andrômeda está a mais de 2 milhões de anos-luz, né? É a maior galáxia, a galáxia mais próxima de grande tamanho, né? Que domina o grupo local de galáxias junto com a Via Láctea, né? Então está a mais de 2 milhões de anos-luz. Quanto é que é isso? É longe para chuchu, né? Usando termos técnicos. Então, a gente quer saber se essas nebulosas estão próximas ou distantes, né? A gente precisa de uma régua. Naturalmente, você não pode pegar uma régua, né? Uma trena, e medir a distância até um planeta que está uma galáxia, né? Então, você tem que fazer isso de maneiras espertas, né? Então, tem duas palavras aqui complicadas que a gente vai aprender hoje. Paralaxe e efeito Doppler. O que é isso? Já vamos descobrir, tá? Vamos fazer uma brincadeira? Todo mundo com o polegar para frente, fecha um olhinho, mira o polegar na galáxia. Fechou um olho, agora abre o outro. Seu polegar deslocou, não deslocou? Não está mais em cima da galáxia. Viu? Então vamos lá. Fechou o olho, pirou na galáxia com o polegar. Vou até tirar uma foto de vocês. Todo mundo, pô, esse seminário é jóia pra caramba. Hein? É muito bom esse seminário. Ah, enfim, Brasil. Aí gostei. Então, o seu dedo, quando você mudou o olho, só de mudar o olho, né? Seu dedo já deslocou. O que é isso? Você está vendo de ângulos diferentes, né? E para que serve isso na astronomia? Paralaxe. Por quê? A gente está aqui no planeta Terra, né, numa órbita girando ao longo do Sol, que leva um ano para ser completo, né? Então, só no verão eu estou aqui, de um lado da órbita, e 6 meses depois eu estou do outro lado da órbita. Então, se eu observo, esse aqui é o olho esquerdo, esse aqui é o olho direito, tá? Então, se eu olho para a mesma estrela de um lado da órbita ou do outro lado da órbita, eu vou enxergar ela com um ângulo diferente, tá? Eu consigo medir esse ângulo, né? E através da trigonometria, que os baixinhos ainda vão aprender, né? Você sabe a distância base aqui, que é a distância da Terra ao Sol, você sabe o ângulo, então você consegue calcular a distância da estrela. Quanto mais distante a estrela, menor esse ângulo, né? Esse ângulo vai ficando cada vez menor, até que fica impossível de se medir ele. Então, essa é uma técnica que só serve para coisas relativamente próximas, astronomicamente falando, né? Não dá para medir
a distância de uma galáxia lá no fim do universo. Beleza? Bom, então, essa é a definição de paralaxe, né? É um jeito de você medir distância olhando com o olho esquerdo e com o olho direito. Tá? Muito bem. Qual o próximo passo na história? Vem com a Henrietta Swan-Leavitt, né? Ela descobriu, na verdade não, ela observou um tipo especial de estrela, uma estrela variável. Conseguem ver aqui? São várias imagens, é um filmezinho do brilho da estrela variando. Estão vendo que ela aumenta o brilho, diminui, aumenta o brilho, diminui. Se eu faço uma figura do brilho dela em função do tempo, né, eu aumenta, diminui. Eu posso medir o período, né, o período de variação desse brilho. Né? Aqui nesse caso, aqui, alguns dias, 5,4 dias. Né, 5,4 dias. Né, a distância entre esse pico e esse pico. E aí, o que ela viu? Ela viu que quanto mais brilhante a estrela, maior era esse período de variação. Né? O que faz sentido. Coisas pequenas vibram mais rápido, coisas maiores são mais lentas para vibrar, se a gente pensar, né, numa lógica simples. Né? Então, com isso daqui, ao medir essa curva de luz, que é fácil de medir para qualquer objeto, né, ao medir o período, eu consigo calcular, saber qual é o brilho absoluto daquela estrela. Né? E se o seu brilho absoluto daquela estrela é igual 2 lâmpadas de 100 watts. Hoje em dia não tem mais lâmpada de 100 watts, né? Então, vamos lá, 2 lâmpadas de LED de 15 watts. Né? 100 watts é lá do tempo da lâmpada incandescente. Se uma está mais... As duas brilham igual, a mesma distância. Mas se uma está mais distante, ela vai brilhar menos, né? Vai ter um brilho aparente mais fraco. Então, eu tenho como saber o quanto ela está mais distante, né? Medindo essa variação do brilho. Então, foi isso que ela fez. Né? Então, com isso, ela conseguiu determinar a distância de estrelas mais distantes do que a paralaxe permitia calcular, né? Porque isso não dependia mais do ângulo. Era só medir a variação do brilho da estrela que você conseguia estimar a distância. Bom, o próximo ponto, tem som aqui no computador? Mas onde vai dar interferência aqui? Tem interferência? Vamos tentar. Vamos tentar? Esse 2 está funcionando. Não aconteceu nada, né? Nada está funcionando. Agora em movimento. Presta atenção no som dos pés. Oi? Se você está dentro do carro, escutando na mesma velocidade do trompete, o som é o mesmo. Se eu estou na beira da estrada e o carro passa trocando o trompete, é o famoso nhão, né? E aí o som fica agudo e depois vai ficando mais grosso. Né? O que está acontecendo? Mais grave. Né? O que está acontecendo? Quando o carro está em movimento, né, e as ondas de som estão vindo na sua direção, as cristas da onda vão se aproximando. Está mudando o comprimento de onda, a frequência da onda. Né? E se o carro está se afastando, as cristas da onda, do trompete, estão se afastando, estão aumentando, o comprimento de onda está ficando mais grave. Né? Então, quem se aproxima fica mais agudo, e quando o carro está se afastando, fica mais grave. Você vê isso na ambulância, por exemplo, passando por você. Né? Ambulância, carro da polícia. Né? Então, quando se aproxima, fica mais agudo, e quando se afasta, fica mais grave. Esse é o efeito Doppler. Acontece para o som, que é uma onda mecânica, e acontece para a luz também, que é uma onda eletromagnética. Né? Então, a onda eletromagnética, para objetos que estão se aproximando, elas vão parecer mais azuladas. É o chamado em inglês blue shift, né? O desvio para o azul. E
A gente vai falar muito essa palavra que é muito identificada falando toda hora. Blue shift e red shift, desvio para o vermelho, desvio para o azul. Né? Da mesma forma, a luz mais grave, a luz com comprimento de onda maior, é o vermelho. Então, quando o objeto luminoso está se afastando, você vê a luz parece que fica mais avermelhada, né? A luz é desviada para o vermelho. Ok? Como é que a gente enxerga isso na prática? Por exemplo, observando a luz. Se você passa a luz por um prisma, né? E o prisma dispersa a luz em diferentes comprimentos de ondas ou em diferentes cores, você vai ver a luz vinda lá de uma estrela, de uma galáxia, né? nas suas mais diferentes frequências. Você consegue fazer uma imagem disso, registrar isso, né? com o seu detector. E aí, ao fazer isso, né? Você pode comparar. E aí, a fonte de luz, como a estrela, vai ter um monte de assinaturas de diferentes elementos químicos que estão lá na estrela, né? Que vão ter diferentes frequências, e você consegue comparar essas assinaturas, né? Como se fosse uma impressão digital, o que você observa, o que foi emitido, né? O que foi emitido e o que é observado. E você vê que tem um deslocamento aqui, uma variação no comprimento de onda. E com essa variação no comprimento de onda, você consegue calcular, estimar a velocidade do carro, ou, no caso aqui, a velocidade da estrela ou a velocidade da galáxia, que, em geral, está se afastando. Tá? Então, a gente já falou de paralaxe, falou de efeito Doppler, que é essa variação do comprimento de onda, ou da frequência da luz. Né? E aí, como é que a gente junta essas duas coisas? Vai ser o tal do Edwin Hubble, o cara cujo nome, né, foi parar no telescópio espacial. Hubble, né, do telescópio espacial Hubble, vem desse senhor aqui, Edwin Hubble, que achou ser feitas naquelas nebulosas que a gente estava falando, que ninguém sabia se era galáxia ou não era, então ele achou ser feitas nela, então com isso ele foi capaz de medir distância, tá? E também mediu a velocidade radial, a velocidade de afastamento dessas galáxias usando o efeito Doppler através de espectros, tá? Ele juntou as duas coisas numa relação, tá? Aqui é distância, aqui é a velocidade de afastamento da galáxia, e viu que tinha uma relação linear aqui. Ou seja, quanto mais distante a galáxia, maior a velocidade que ela está se afastando da gente. Isso é um resultado muito poderoso, que trouxe várias consequências filosóficas, vamos dizer assim. Né? Se as galáxias estão se afastando cada vez mais de você, quanto maior a distância, isso quer dizer que o universo está em expansão, por exemplo. Né? Isso foi uma consequência da interpretação desse resultado. O universo está em expansão. Hoje em dia a gente sabe que ele não só tem expansão, como está em expansão acelerada, por causa de uma componente misteriosa do universo chamada energia escura. Né? E a outra coisa, né, que o pessoal pensou depois, bom, se ele está expandindo agora, vamos tocar esse vídeo para trás, né? Então, se a gente voltar, devia estar tudo concentrado em algum lugar, né, antigamente. E aí daí veio a ideia do Big Bang, né? Estava tudo concentrado em um lugar no passado. Tá? Então, essa coisa foi fundamental, né, esse trabalho do Hubble, para, definir que essas galáxias eram entes, essas nebulosas eram galáxias, eram entes sozinhos que existiam no universo e a uma distância fora das fronteiras da nossa própria galáxia. Né? Então, ele respondeu aquele grande debate, né, se estava dentro ou fora da galáxia, e aí veio outras nomenclaturas, essas nebulosas passaram a ser chamadas de universos ilhas e tal, até o que a gente sabe hoje, né, a gente chama de galáxia. Bom, então, a nossa galáxia galáctica é uma galáxia como tantas outras, o universo afora, né? Então a gente começou a observar cada vez mais o universo, né? Viu que as galáxias estavam se aglomerando por aí. E aí esse cara aqui, que tem essa foto famosa, super famosa, todo mundo conhece aqui, né? 2 milhões de seguidores no TikTok. Não, brincadeira. Fritz Zwick, em 1930, né? Ele observou a aglomeração de galáxias, né? E através do brilho delas, estimou a massa dessa aglomeração de galáxias, e através do movimento dessas galáxias, estimou uma outra massa de um outro jeito. E viu que a conta não fechava. Estava faltando massa aqui. Né? Algumas décadas depois, a Vera Rubin, né, observando estrelas, o movimento das estrelas em galáxias espirais, por exemplo, como a nossa, né, também viu que o movimento das estrelas não batia com a massa que você estimava através do brilho. Né? E aí qual foi a grande conclusão, né, que você encontrou? Tinha uma matéria ali que você não estava enxergando, você só viu o efeito gravitacional dela, ela não interagente, porque ela não causa nenhum efeito, né? Ela não bate, não colide, não causa, não tem dissipação de energia,
né, você apenas enxerga o efeito gravitacional. Né? A gente pode dizer que é uma matéria fantasma, né? Porque você não vê, ela atravessa, ela não interage com as coisas. Né? Só que essa matéria ela é muito mais abundante do que a matéria do que a gente é feito. Né? Aí, bom, o que a mesa é feita, que todo o resto é feito. É muito mais abundante, então ela vai ter um papel fundamental na formação de estrutura do universo, na formação das galáxias e das aglomerações de galáxias no universo. Tá? E aí qual é a consequência direta disso? Né? Vai gerar uma coisa chamada formação hierárquica de galáxias. Por que hierárquica? Porque primeiro você vai, desse modelo, baseado na matéria escura, primeiro você vai gerar galáxias pequenininhas, né? E elas vão se aglutinando em galáxias maiores para formar as grandes galáxias que a gente vê hoje. Né? É como se fosse um grande Lego cósmico. Né? Espero que ninguém pise numa peça desse Lego aqui. E aí você pode raciocinar o seguinte: bom, uma galáxia gigante, ela deve ser feita de muitas peças, né? Quem já montou Lego ou um quebra-cabeça aqui, quanto maior o número de peças, mais tempo você leva, né? Vai ser mais complicado. E é uma lógica que você pode aplicar também aqui, né? Então, para construir uma grande galáxia, você leva um certo tempo, né? Então, se você... isso vai ter consequências mais para frente aqui na nossa história, né? Porque como é que você encontra galáxias no universo grande, mas feitas rapidamente, tá? Só dando um pouco de spoiler aqui na história. Tá? E você também observa, né, se você pegar observações do Hubble, por exemplo, você observa essas aglutinações acontecendo no universo. Então, realmente existem aglutinações de galáxias pequenas que vão se formando em galáxias cada vez maiores. Tá? Então, o que a gente vê aqui, né, a astronomia é uma ciência centrada em dados, né, ela totalmente depende de dados, né? Você precisa estar sempre observando para descobrir coisas, né? Porque se você não observar, você não vai descobrir nada. Então, na década de 80, 90, você começou a ter grandes levantamentos do céu feitos com placas fotográficas, né? A placa fotográfica, só algumas pessoas aqui vão lembrar de fotos impressas, né? Você tinha que revelar na lojinha. Você tinha que ir um negativo, levar na loja, revelar, né? Então era todo um problema, né? Se você tirar foto do celular, já posta lá no Instagram, o fulano no Japão está vendo, né, no instante seguinte. Então essas grandes placas você tinha que botar num grande scanner, escanear, digitalizar para poder depois fazer as análises, né? Então aqui você começa a ver já indícios da grande estrutura do universo, né? Que as coisas tendem a se aglomerar em certos lugares. Só que o problema da foto do céu é que ela é 2D, né? Ela está chapada no céu, né? Você não tem nenhuma informação 3D, nenhuma informação de volume, né? Então, o próximo passo dessa história foi expandir aquilo que o Hubble fez no ano passado, de medir, usando o espectro, né? Medir o espectro, a velocidade radial com o efeito Doppler das galáxias, né? E, então, os primeiros projetos das décadas de 80, 90 também, conseguiu fazer isso para cerca de milhares de galáxias. Tá? E aí você começou a ver, então, isso aqui aqui é distância, tá? Ou velocidade, né? E aí você começa a ver os primeiros sinais de grandes estruturas do universo, né? Grandes muralhas, aqui chamada de um pequeno bonequinho, né? O boneco de palito aqui. O problema desses levantamentos, na época não era um problema, eles estavam trazendo solução, né? Estavam descobrindo novas coisas. O problema é que você faz um espectro por vez. Então, para observar essas milhares de galáxias, você levava muitos e muitos anos, né? Então, o próximo passo nessa história foi você criar novos instrumentos mais modernos que te permitiam observar centenas até milhares de galáxias por vez. E você bota uma fibra ótica, né, onde a galáxia está, muitas fibras, milhares de fibras, centenas de fibras, né, e aí a fibra ótica conduz a luz da galáxia até o instrumento, e aí você faz centenas de espectros por cada vez. Então, por isso você consegue observar milhões de galáxias no universo, né, e fazer um mapa 3D do universo. Aqui, isso aqui é aquela fase inicial, né? Está aqui o bonequinho, e depois com os novos projetos, o quão mais longe você vê e quão maiores estruturas você consegue enxergar no universo. Tá? Desse lado daqui, a gente
se aqui é um mundo observado, né, para entender esse mundo observado, você também passa a fazer grandes simulações, né, do universo, e as simulações reproduzem bem, né, o tipo de estrutura que você vê no universo. E, claro, você tem visualizações incríveis, né, com essa informação 3D da forma, você fez as imagens das galáxias, você tem o brilho delas, as formas, você sabe exatamente qual a posição dela, X, Y e Z no universo, né, por assim dizer. Então você consegue fazer simulações, né, vamos dizer assim, visualizações da distribuição de galáxias no universo como essa daqui, né? Então é um negócio impressionante. Você vê que o pessoal chama de a grande teia cósmica, né, porque realmente é um emaranhado de galáxias, né, espalhadas, e cuja a coisa que manda nessa estrutura é a gravidade. Na verdade, a força de longo alcance que faz as coisas se juntarem na forma que o universo tem. Tá? Apesar desses levantamentos espectroscópicos serem excelentes, né, eles terem melhorado muito, eles ainda são super complicados. Né? Então, muitos grupos de pesquisa apostaram em levantamentos de imagem, né, só que usando várias coisas. A gente já vai explicar isso melhor. Né? Um dos primeiros dele, nos anos 2000, esse Sloan Digital Sky Survey, SDSS, um telescópio de 2,5 metros. Ele é misto, porque ele fez imagens e fez espectroscopia. Depois, nos anos 2010, começou em 2012, 2013, você tem o 10 com um telescópio de 4 metros no Chile. Esse é um telescópio da década de 70, que foi reformado, a gente vai falar um pouco mais dele. E depois, agora, esse ano, foi notícia, sei lá, recente nos jornais, você tem o LSST, um telescópio de 8 metros, né, que vai fazer um filme HD do céu, essencialmente. Né, vai fazer, e a grande consequência disso, né, é que você tem um fluxo de dados incrível. Tá, né? Você hoje tem uma quantidade de dados que praticamente você nem consegue processar. Né? Vão ter levantamentos futuros que vão jogar dado fora. Vão processar, ver o que é importante e jogar o resto fora. Porque é tanto dado que chega por noite. Esses aqui são vários terabytes por noite. Terabytes por noite. Tá? 1 terabyte são quantos gigabytes? 1000 gigabytes, né? Então, isso aqui você vai encher os seus HDs aí rapidamente, né? Então você tem que jogar fora, né? Não é o caso desse aqui, mas outros vão jogar fora. Esse aqui tem todo um desafio computacional associado, né, para processar esses dados. Tá? Então, vários levantamentos optaram por fazer levantamentos fotométricos do céu de imagem, né, que você ainda consegue algumas respostas interessantes. Né? E por quê? Porque você precisa observar. Né? Raramente as teorias que a gente faz preveem o que acontece no universo. Né? Um exemplo maravilhoso é a relatividade geral do Einstein. Tá? Em geral, todas as outras descobertas são acidentais. Né? Matéria escura. Ninguém tinha ideia de ter uma matéria escondida lá. Vou fazer um modelo aqui que tem uma matéria escondida no universo. E por que alguém vai pensar nisso? Né? Ou energia escura, o universo está acelerando. Não sei, por que o universo está acelerando? Né? Você foi lá, observou o universo e viu que tem uma matéria escondida, que o universo está acelerando. Né? E a relatividade geral, né, que prevê que massas causam deformações do espaço-tempo, né? Tem filme Interestelar. Quem aqui já viu o filme Interestelar? Todo mundo, que beleza. Né? Que vê a aventura lá no buraco negro, né? Deforma o espaço-tempo. E antes de Interestelar, né? Lá há pouco mais de 100 anos atrás, o Brasil teve participação em dar fama e fortuna para o Albert Einstein, né? Porque a primeira grande previsão da relatividade geral foi usando um eclipse solar. Né? Durante o eclipse fica tudo escuro, você consegue observar as estrelas na região ali do eclipse. Né? Se você voltar um tempo depois, 6 meses depois, e observar a mesma região do céu à noite, sem a presença do Sol, que é uma massa, né, que forma o espaço-tempo, né? E você tira uma foto daquela região, você vai ver que as estrelas mudaram de lugar, tiveram um desvio na posição delas. Por quê? Porque o Sol, ao estar ali naquela região, né, as estrelas que estão na vizinhança, a luz vai passar perto do Sol e vão ser desviadas. Né? E em Sobral, no Ceará, né, foi uma das cidades que se mediu isso, né, se conseguiu observar.
Antes de Sobral, um monte de gente tentou, sempre fechava o tempo, igual hoje, né? É para Passa Quatro, por exemplo. Vamos observar eclipse em Passa Quatro. Não vai não. Vai ficar em casa, vai chover, né? Aí, finalmente, Sobral, do Ceará, em 1919, 29 de maio, o Observatório Nacional ajudou a organizar, do Rio de Janeiro, ajudou a organizar uma expedição que observou e mediu essa variação na posição das estrelas, né? E aí que realmente a relatividade começou a pegar. Lentes gravitacionais, a gente vai falar um pouco dela, também foi prevista, observada, e finalmente, mais recentemente, quase 100 anos depois da criação da relatividade geral, as famosas ondas gravitacionais, que é uma observação incrível, maravilhosa, tá? Que a gente não vai ter tempo de falar aqui. Só queria falar um pouco, então, dessa importância da relação entre astronomia, ciência de dados, inteligência artificial, e falar dos paradigmas, né, da ciência, né? Primeiro, é um paradigma empírico. Se eu jogo algo para cima, o que vai acontecer? Se não for um balão de gás, né, vai cair, né? Não vou jogar o controle, depois vai quebrar e vai ter um problema, né? Se eu jogo algo para cima, sempre vai cair. Isso é empírico, mas não sei nada sobre isso, né? Eu preciso do segundo paradigma, a teoria, né? Aí chega nosso amigo Isaac Newton, que cria a teoria da gravitação, né? Aí você começa a entender um pouco mais o mundo, né? Olha só, né? Então por isso que a Lua gira em torno da Terra, por isso que a Terra gira em torno do Sol, né? Por isso que eu jogo as coisas para cima e elas caem. O que é? Gravidade, né? Alguns problemas são complicados demais para você fazer uma simples conta lá de matemática com papel e lápis, né? Você tem que ir para o computador. Esse é o terceiro paradigma, aquelas simulações que a gente mostrou já aqui, né? Para simular isso aqui é uma simulação do universo, né? De galáxias se formando e aglomerados de galáxias se formando. Você fazer esse tipo de coisa aqui, você precisa de computadores, de algoritmos, né? Bastante avançados. E, finalmente, o quarto paradigma é a ciência de dados, né? É o mundo de hoje, em que você tem sensor para todo lado, principalmente esse bendito aqui, né? Que está vendo, escutando, sentindo tudo que está acontecendo no entorno. Toda essa informação é processada por grandes centros de dados, né? E vão te oferecer uma bolsa nova para você comprar, né? Ou um chocolate, ou sei lá o quê, né? Então, esse é o paradigma da ciência de dados, em que você tem uma mudança de dados tão grande, né? Tão grande, você tem dados para todo lado, né? E é um sensor meteorológico, é um sensor do sinal de trânsito que vai controlar o tráfego. Você tem dados para todo lado, né? Vindo de sensores. E aí, com essa profusão de dados, você vai conseguir, usando, por exemplo, técnicas de inteligência artificial, tentar modelar o mundo. Você vai entender o que está acontecendo no mundo? Não necessariamente. Mas você vai fazer ótimas previsões sobre esse mundo. Ou vai tentar, né? E tem a gente falando de um quinto paradigma hoje, que seria a inteligência artificial gerando dados sintéticos, né? A partir desse aprendizado. Mas já está fora do nosso escopo histórico aqui, tá? Então, observar é preciso, né? Lá nos idos dos anos 2000, o Sloan começou a observar com esse telescópio em Apache Point, Novo México, com uma câmera nova, incrível, com vários detectores, tipo que a gente tem no celular, né? Com vários filtros. Tá? Cada filtro te permite medir a imagem de galáxias ou estrelas, né? Em diferentes bandas, com diferentes cores. Tá? Não é igual um espectro detalhado como um espectro, mas vai te dar uma noção do que observar. Foi o primeiro cara a fazer a maior imagem digital do céu, e tem essa forma engraçada aqui, porque ela está projetada em coordenadas galácticas. Então, aqui é o polo sul da galáxia, aqui é o polo norte da galáxia, e você evita o plano, porque o plano está cheio de estrelas, então é difícil observar, né? Se você quer observar galáxias distantes, você foge do plano da nossa galáxia, vai ter um monte de estrela, não quero ver estrela, quero ver galáxia distante, né? E aí você vê uma imagem digital tão incrível, né, que a gente vai dando um zoom aqui nessa galáxia, aí você vê uma região na galáxia cheia de detalhes, né? Realmente é uma resolução. Na época, se você fosse usar, você precisaria de milhares de TVs de alta definição para projetar essa imagem daqui. Tá? E um projeto que eu participei mais, que é o Dark Energy Survey, teve a primeira observação dele em 2012, né? Como eu falei, reformou um telescópio de 4 metros no Chile,
criou essa câmera daqui, que tem um detector de 570 megapixels, né? Cada vez que eu faço esse seminário e falo isso, os celulares estão ficando cada vez mais próximos, né? Mas já tem uma nova de 3.2 gigapixels, então a astronomia está salva. Tá? Mas essa câmera tem 570 megapixels, então tem uma resolução incrível. Está aqui eu, uma foto famosa, né? Um doma aqui atrás, famosa para minha esposa que está aqui no auditório. Né? Ela viu, essa é a primeira vez que ela viu minha foto e falou: não, mas que é essa pessoa horrível aqui com esse doma atrás? Né? Exato. Aí depois teve final feliz. Lá na montanha tem as biscates, que tem esses bichinhos fofinhos que aparecem no pôr do sol. Né? E aqui só como escala o telescópio e eu aqui com 2 colegas lá observando. Tem uma pessoinha aqui. Né? É realmente um aparato gigantesco. E com esse processamento gigante, né, aí a IA vai chegar e vai ajudar a gente a processar esses casos. Então, antigamente lembra lá do Galileu, Messier, desenhando objeto por objeto, né, uma coisa bastante artesanal, né, orgânica. Né? Agora não, você tem terabytes de dados disponíveis, digitais. Como é que você processa isso? Você vai olhar uma por uma e dizer assim, aqui que é o quê? Né? Fica difícil. Então, nesse aspecto, né, os grandes centros de processamento de dados, algoritmos de aprendizado de máquina, inteligência artificial, vão ajudar a gente. Né? E eu quero contar um caso específico aqui, que é a estrela com a galáxia. Tá? Essa é uma imagem do Dark Energy Survey. Tá? Esse projeto que eu acabei de falar. Aqui tem uma galáxia próxima, né? Tipo aquela que a gente fez com o polegar. Aqui tem estrelas próximas, né, brilhantes. Isso aqui, essas cruzes aqui são por causa da haste do espelho do telescópio. Né? Aqui tem umas galáxias um pouco mais distantes. E aí tem um monte de pontinho aqui no céu. Né? É a estrela ou é a galáxia? Difícil dizer, né? Só usando a forma. É um monte de ponto, um monte de pontinho. Não sei dizer o que é o que. Né? Bom, ainda bem que a forma não é a única maneira da gente dizer se isso é uma estrela ou galáxia. Né? Mas eu já chego lá. Um problema, como eu falei, esse telescópio está no Chile, né? Está numa montanha alta, mas ainda assim está na Terra. Tem atmosfera, graças a Deus, os astronomos conseguem respirar. Né? Mas a atmosfera gera uma turbulência e afeta as imagens. Então, isso aqui é uma imagem de uma região do céu vista da Terra, em Las Campanas, outro telescópio do Chile, e vista do espaço, pelo telescópio espacial Hubble. Vê como da Terra parece um único borrão, mas na verdade tem 2 estruturas aqui. Né? Então, o Hubble, por estar fora da atmosfera, né, o telescópio dele é menor do que aquele que a gente falou de 4 metros. Não é a questão o Hubble é gigante, não. É porque ele está fora da atmosfera, ele consegue enxergar muito mais longe, com muito mais detalhes. Tá? Então, o mesmo objeto visto da Terra e visto do espaço, né, no espaço você vê muito mais detalhes. Isso vai ser fundamental, porque eu vou poder usar o Hubble para tentar me ajudar a dizer o que é estrela ou galáxia. No jargão do aprendizado de máquina, da inteligência artificial, ele vai me servir como uma amostra de treinamento. Eu vou dizer para ele, tem essa amostra do Hubble aqui, né, que sabe o que é a estrela e a galáxia. Aprende com ela. Tá? E, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os filtros, né, que eu observei lá do 10. Então, o 10 tem 5 filtros. Né, eu vou observar as estrelas e as galáxias nesses vários filtros. E cada filtro vai me dar uma cor para esses objetos que eu vou observar. Né? Se eu faço uma figura dessas cores, tá? Aqui estão cores, na verdade, para os lomos, também tem isso aqui são diferentes bandas, né? As bandas versus as bandas, tá? Então, quando é uma contra a outra, ele faz simplesmente essa figura aqui, um histograma da instituição, e quando é uma banda versus a outra, ele faz uma figura, tá? Os pontos azuis são estrelas, desculpa que está em inglês, são os bilíngues aqui, na verdade, não consegui traduzir. Então, os pontos azuis são estrela, e os pontos vermelhos são galáxias, tá? E aí você vai ver que, para diferentes bandas, a banda U versus a G, a banda U versus a R, a banda U versus a I e a Z, né? Você vê que estrelas e galáxias vão se separando.
ocupam nuvens diferentes nesse espaço de cores, tá? Só que é um pouquinho complicado, né? Olhar para esse espaço multidimensional aqui de várias cores e tirar alguma conclusão, né? Aí que entra a inteligência artificial. Eu vou combinar, então, todas essas informações multicor aqui, né? Combinar com a classificação do treinamento lá do Hubble, né? O algoritmo vai fazer essa combinação e aí eu vou ter uma relação que vai me permitir aplicar esse aprendizado do Hubble em todo o resto da minha amostra, né? O Hubble, ele cobre, por exemplo, uma região pequena do céu, né? As observações dele. É um telescópio muito focado, mas eu vou conseguir combinar os dados dessa região pequena com a mesma região observada pelo meu levantamento, né? E aí eu aprendo naquela região. Esse aprendizado eu aplico a todo o resto do levantamento. Tá? Então, bom, para quem já chegou lá no ensino médio, ensino na primeira, como é que chama hoje em dia? Primeiro, segundo, terceiro ano, né? A gente aprende funções lineares, né? Y igual a f de x igual a x mais b. É uma função, se você tem uma distribuição linear, você consegue fazer um ajuste, dado um x, dizer qual é o y, né? Se o x é tanto, eu sei qual é o y. Isso é uma função simples. Mas se eu tenho multidimensões, como eu falei agora, com várias cores, aí que entra a inteligência artificial, né? Em que eu vou ter várias... É uma espécie de ajuste, né? É a mesma coisa que está lá no segundo grau, de certa forma, é uma espécie de ajuste, só que te permitindo análises mais complexas, né? Simplificando essa história. A outra aplicação disso é o tal do redshift que a gente falou lá, no afastamento das galáxias, só que em vez de espectroscópico, agora eu vou usar a fotometria, né? Então aqui mais uma vez estão as bandas, né? Que é comprimento de onda, então os diferentes filtros, né? Que são aquelas vidros coloridos que deixam passar a luz das estrelas das galáxias em diferentes cores, tá? E à medida que o espectro lá vai sendo desviado para o vermelho, né? Você vê que tem uma descontinuidade aqui. Esse é um espectro no repouso, aqui perto da gente, aí depois mais distante e mais distante. Ele está indo cada vez mais para o vermelho. Tá? E você vê que essa descontinuidade aqui, se eu meço o brilho do objeto aqui nessa banda, né? Vamos olhar para o azul aqui. Né? O brilho dela aqui na banda G está alto aqui, né? Mas depois, quando se esse objeto está com uma distância maior, o brilho vai estar mais baixo, né? Então, à medida que ele vai indo para o vermelho, o brilho vai variando aqui e eu também consigo treinar esse tipo de coisa, né? Vai ter uma resolução muito baixa, ruim, né? Aqui vamos dizer que é o universo real, aquela estrutura em grande escala, as coisas aglomeradas, e se eu meço esse espaço de redshift, olha como fica embaçado, vamos dizer assim, né? Fica bem diluído. Mas eu vou ter acesso a um volume tão grande de galáxias que, estatisticamente, eu vou ser capaz de aprender alguma coisa sobre o universo, apesar da minha medida ser pior. Qual é o grande tchan aqui, né? Aqui é para entreter os especialistas que vieram por causa da inteligência artificial, né? Aqui é um exemplo de redshift espectroscópico versus fotométrico, né? Para diferentes métodos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina. Tem o tal de Random Forest, florestas aleatórias, Boosted Decision Tree, e esse daqui não é inteligência artificial, esse é um módulo clássico, que a gente já fala dele. Um problema que a gente falou, você precisa de uma amostra de treinamento, uma amostra que te diz o que é o quê, né? É a estrela da galáxia, ou te diz, no caso do redshift, essa galáxia está próxima ou está longe. Como o espectro é difícil de medir, a amostra de galáxias distantes é quase inexistente, né? É quase inexistente. Você vai ver que aqui na comparação entre galáxia, espectro e fotométrico, né? Aqui é as mais distantes, aqui é mais próxima. Você vai ver que essa parte daqui está quase vazia, porque você não tem amostra de treinamento. E aí, então, o método clássico para fazer isso é usar o template fitting, que é um ajuste de modelo. Você tem um espectro de comparação que você ajusta, né? E aí, esse aspecto de comparação, você pode deslocar ele a qualquer faixa de redshift até achar a resposta correta. Então, esse tipo de método aqui, por exemplo, vai conseguir medir coisas mais distantes. Tá? Por isso que a gente já vai chegar lá, a gente vai falar de objetos distantes, você não consegue usar muito esses algoritmos de aprendizagem de máquina. Bom,
Bom, acabou para o ser humano? O ser humano não tem mais nada a dizer sobre isso? Não. Recentemente a gente participou de um artigo com 2 estudantes de mestrado e uma do ensino médio, na época, né, estudando lentes gravitacionais, aquilo que eu falei. Você tem uma grande massa aqui no universo, né, um objeto de fundo numa galáxia distante, quando a luz dela passa por esse objeto com uma grande massa, é desviado e chega para a gente aqui deformado. Né? Então, nas imagens você vê, por exemplo, esse tipo de coisa aqui. Né? Você tem uma imagem deformada aqui, um arco. Né? É uma lente gravitacional. Tá? E o que esse estudo disse? Né? Que os seres humanos têm papel ainda nessa história? Sim. Né? Você vai ter um papel em fazer a expressão visual, você confirmar que não está alucinando. Né? Hoje em dia todo mundo fala que a inteligência artificial alucina, né? E seu algoritmo também pode ter incertezas, contaminações e tudo mais. E se você juntar um pequeno grupo diverso não precisa ser só professores top, né, super especialistas. Se você tiver estudantes, se tiver pessoas, astrônomos amadores, estudantes de ensino médio, de mestrado, né, pequeno grupo diverso, né, vai conseguir identificar com bastante pureza, né, se uma amostra de lentes gravitacionais, por exemplo, é boa ou ruim. Né? Então, ainda há espaço para seres humanos para validarem essas coisas, né, e, claro, apertar o botão lá para rodar. E aqui são alguns exemplos de lentes gravitacionais que o pessoal teve que olhar para dizer se era ou não era. Bom, além do Hubble, né, agora vamos chegar, a gente já falou de inteligência artificial e tudo mais. Quando começou lá do início do universo, bom, agora a gente vai voltar para o início do universo. Bom, o que vem além do Hubble? Né? Pausa para a água. Agora ao caminho. Bom, depois do Hubble, depois de muito esforço, né, demorou para chuchu para sair, mas também, né, o James Webb é um telescópio que não está em órbita da Terra, né? O Hubble está em órbita da Terra. Quando lançou, ele teve um problema, os ônibus espaciais ainda estavam em operação, você conseguiu mandar uma missão para o telescópio Hubble e consertar ele, né? E fazer upgrade ao longo dos anos, por isso que ele durou bastante. Só que o James Webb está numa órbita mais distante, né? Ele está numa órbita que não é facilmente acessível, né? Não dá para você mandar uma missão tripulada para fazer manutenção. Então, o pessoal teve realmente que ter certeza que estava tudo certo antes de lançar, demorou, estourou o orçamento, tudo mais. Quando lançou, realmente valeu a pena esperar. Né? Ele também é muito mais complexo que o Hubble, né? Um telescópio gigantesco, tamanho de uma quadra de tênis. Olha o tamanho dele, né, do James Webb, o tamanho do espelho dele comparado com o do Hubble. Né? Aí ele é todo segmentado aqui, assim, porque foi uma espécie de dobradura, né, origami. Não cabe ele aberto no foguete, né? Ele foi todo fechado e teve que ser aberto lá em cima. Tá? Ele funciona no infravermelho, então aqui está uma observação, a gente olhando no visível e depois no infravermelho, você consegue enxergar muito mais, né? Coisas, é um comprimento de onda que é associado ao calor, né? Então, você consegue atravessar a fumaça, vamos dizer assim, o meio interestelar no paralelo do universo. Então, aqui a gente não enxerga nada no visível, mas no infravermelho está vendo lá que tem uma pessoa caída, né, nesse incêndio. Né? Então, além do mais, se você quer observar galáxias muito, muito, muito distantes, né, a gente falou aqui que as galáxias, quanto mais distantes, mais desvio para o vermelho. Né? O desvio é tão grande para o vermelho que chega no infravermelho. Então, para você enxergar elas, realmente você tem que observar no infravermelho. Tá? E alguém aqui acompanhou a primeira imagem do James Webb quando foi lançado? Uma conferência com o Joe Biden, tocou uma musiquinha chata, uma hora, sei lá, antes de o Joe Biden aparecer e lançar, mas também, mais uma vez, a espera valeu a pena, né? Uma das imagens uma das primeiras imagens lançadas pelo James Webb foi essa daqui, né? Um campo profundo, na época a imagem mais profunda infravermelha do universo. Isso aqui o James Webb fez em 12 horas de exposição, né? Ou seja, ele foi observando a mesma região do céu 12 horas. Tá? O Hubble, para fazer os famosos campos profundos dele, né? que encantou a gente por décadas, ainda encanta, levou semanas de observação. Semanas. Então,
Esse é só para dar uma amostra da capacidade de James Webb, né? E só nessa imagem aqui, incrível, inédita, né? Você já viu coisas que, enfim, nunca foram vistas antes. E para ter uma noção do tamanho dessa imagem, né, que parece grande, né? Ela é um grão de areia na ponta do seu dedo com um braço esticado. É uma coisa ínfima no céu. É um campo muito, muito, muito pequeno. Tá? Parece que ele está vendo um universo, mas ele está vendo uma coisinha de nada no universo. Mas está vendo um universo muito, muito distante, né? E aí você viu uma série de estruturas, essas bolinhas, assim, não sei se dá para ver aqui no Data Show, estruturas que deixaram aquela coisa que a gente falou, né? Precisa observar. Quando você observa, você acha coisa que, putz, o que é isso? Né? Nunca vi antes na vida. O que está acontecendo? Aí você vai correr atrás das respostas, né? Você tem um monte de lente gravitacional, que a gente já falou aqui, né, do GV, olha só essa bichinha aqui. Isso aqui não é uma galáxia que está se fundindo nem nada, né? Ela está sendo deformada por um campo gravitacional. Olha essa lente também aqui, com uma série de pontinhos aqui, nós, né? Então tem um monte de coisa inédita, né? E, claro, imagens clássicas de galáxias, algumas galáxias bem deformadas. Você está lá no início do universo, onde você imagina que toda a atividade de fusão está muito mais intensa, né? E, bom, o James Webb veio também para quebrar o reinado do Hubble e, mais especificamente, da GNZ11. GNZ11, por mais de uma década, foi a galáxia mais distante conhecida, né? Observada pelo Hubble. Esse Z11, que é o redshift dela, né? É um número 0 é aqui local, né? Já vamos mostrar. Só para dar uma noção para a gente daqui, né? Aqui está o Z, essa medida Z, que é uma medida do redshift que a gente usa, e aqui a idade do universo para trás, tá? A idade do universo. Então, hoje, aqui, tá? Z igual a 0, em Z igual a 1, mais ou menos, você chega mais ou menos na metade da idade do universo, que é cerca de 13,7 bilhões de anos, né? A gente pode arredondar aqui para nossas contas de 14 bilhões de anos, tá? Então, Z igual a 11, né, está mais ou menos por aqui, tá? 13,3, estou fazendo certo ou não? 13,16 bilhões de anos atrás, quase lá chegando no início do universo, tá? E até 2024, a galáxia é mais distante, depois o James Webb tirou o reinado da GNZ11, era essa Jade GS-Z14, ou seja, ela está em Z igual a 14, beleza? Então, como eu falei, em 2024, você tem essa galáxia, né? Você realmente começa a ficar no limite do James Webb, apesar de toda a capacidade dele, você está realmente vendo galáxias no limite do universo, né? Então você não está vendo nenhuma grande galáxia com estruturas definidas nem nada, né? Você está vendo uma mancha aqui, né? Possivelmente no futuro eles vão tentar observações mais detalhadas desse objeto. E aí fica aqui essa pergunta, né? Qual é a lista atual de galáxias distantes? Eu sempre falo assim, né? Que horas são? Porque a qualquer momento pode vir uma nova, né? E a piada era, né? Quando era GNZ11, uma andorinha não faz verão, né? Tem uma galáxia muito distante. Legal, bacana. Parabéns para você. Tem uma galáxia distante. O que eu faço com essa informação? Agora que você tem várias galáxias distantes, né? E aí, igual em 25, junho de 25, acabou de sair uma, né? Poucos meses atrás. Tem uma também, a Z14, mas um pouco mais além de Z14, Z14.44, tá? Que é desse projeto chamado MOM, Mirage or Miracle? É miragem ou é milagre? Por quê? Volta, né, para aquela história, a gente está vendo galáxias agora 280 milhões de anos depois do Big Bang, né, a explosão inicial. Então você teve esse intervalo bastante curto, né, de centenas de milhões de anos, para formar uma galáxia bastante brilhante. Então, volta aquela história lá do Lego, né? Lembra da história do Lego? Quanto maior o Lego, mais tempo leva para formar. Como é que você formou galáxias bem brilhantes em cerca de centenas de milhões de anos, um processo que possivelmente deveria levar, sei lá, pelo menos 1 bilhãozinho de anos, vai? 1 bilhãozinho só, né? Então, isso que está deixando o pessoal encafifado, né? Com a pulga atrás da orelha, né? E aí dão os nomes mirabolantes para os projetos, né? É miragem ou é milagre, né? Por que você está vendo esse tipo de objeto lá? Tem alguma coisa que a gente não está entendendo no universo distante,
né? Enfim, tem um monte de gente tentando correr atrás dessa resposta. Nem tudo que reluz é ouro, né? Na busca desenfreada pela galáxia mais distante, eles descobriram uma galáxia em Z16. Imagina, se Z14 já está dando um furdúncio desse, imagina em Z16. Só que aí foram ver, não era nada disso, era 4.9 o Z dela. Na hora de fazer aquele ajuste de modelo, se enganaram, né? Porque dá para se enganar nesse regime aqui. É super difícil de fazer usar o modelo, aqui mais uma vez é o espectro. Lembra aqueles espectros bonitos que a gente mostrou no início, né? Agora são super ruidosos. As linhas, aquelas assinaturas que a gente falou dos elementos químicos não estão bem definidas, então super complicado de fazer esse ajuste e o pessoal acaba realmente se enganando, um erro honesto. Então, e aí depois você vai, não, cara, foi mal, mas não é Z16 não, é Z sim, tá? Bom, esse é o estado da arte, né, da fronteira da observação do universo com James Webb, né? E se junta essa história de galáxias muito grandes, formadas muito rápido, né? De certa forma já está há muitos anos aí na área da astronomia, né? O James Webb está dando novos contornos a esse problema. Em outra área não completamente diferente, mas relacionada, você tem o conflito da constante de Hubble, aquela figura que o Hubble fez lá no passado, né? Ela foi sendo atualizada, vamos dizer assim, cada vez mais estudada por diferentes grupos. E se você mede a constante de Hubble, né, que te dá essa escala de expansão do universo, usando diferentes métodos olhando o universo distante, ou métodos usando dados do universo local, as coisas não batem muito bem. Então está todo mundo arrancando o cabelo da cabeça para tentar descobrir de quem é a culpa, né? Nunca é de ninguém, está todo mundo certo, a culpa não é minha, tá? E aí, nessa história toda de a galáxia formando muito rápido, né, tem gente já propondo que, na verdade, o universo não tem lá os 13,7 bilhões de anos. Tem 20 bilhões de anos. Então, está todo mundo errado, só eu que estou certo, né? O universo é mais velho do que esperado e, bom, naturalmente, é aquela velha história. Se você tem grandes descobertas, né, você tem que realmente ter grandes dados, grandes evidências para poder manter a sua descoberta. Então, e essa briga, porque a gente sabe que o universo tem um modelo, que até o nome do modelo é o modelo da concordância, porque vários vínculos, vários jeitos de observar o universo concordam, né? Você sabe que tem uma dada quantidade de matéria escura no universo, uma dada densidade de energia escura no universo, tanto da matéria do qual a gente é feito, do que a mesa é feita, do que o computador é feito, e quantidade de neutrinos que está espalhada no universo. Então, tudo isso cai dentro de um modelo de concordância. Mas está claro, todo mundo em busca de virar o novo Einstein e achar, né, que está todo mundo errado e ele certo. Então, esperem os próximos capítulos. Obrigado. Dúvidas? Essas galáxias que falam, é luz própria ou é reflexo do Sol? Não, todas elas são luz própria, né? Elas são feitas de bilhões de estrelas, né? Essas galáxias são feitas de estrelas, então todas elas têm luz própria. E esses modelos que o pessoal usa, né, para ajustar, são modelos que podem usar dados de galáxias locais ou simulações de luz de galáxias, que é a composição de milhares de estrelas. Então, essa é a luz que foi emitida lá por elas, lá à distância, está atravessando o universo inteiro. Dependendo do que você está observando, vai interagir com um monte de coisa no caminho, vai interagir com massas no meio do caminho, vai virar lente gravitacional, né? Pode ser absorvida pelo meio interestelar, por exemplo, no meio do caminho. Aí é outro tipo de observação. É uma pergunta simples, mas... Essas são as piores. O James Webb ele não tem órbita. Da Terra, não. Ele está em órbita do Sistema Solar, ele está num ponto chamado de L2, um ponto de órbita entre a Terra e a Lua.
Ele não está em órbita da Terra, né? Que a Estação Espacial Internacional está em órbita da Terra, o Hubble está em órbita da Terra, está girando aqui em torno da gente. Consegue ver passando. O James Webb está bem mais distante no ponto em que ele fica lá estacionário em relação a um certo ângulo. Porque ele tem esse... James Webb, por observar no infravermelho, né, e ser gigantesco, essa coisa aqui embaixo, né, que fica embaixo dele, acho que aqui fica melhor, né, ele tem que ter uma certa orientação em relação ao Sol, né? Se ele ficasse, ia ser muito complexo para ele ficar girando em torno enfim, a contaminação, tudo. Isso aqui embaixo do James Webb, cadê? Isso aqui é como se são isolantes térmicos, né, que estão sempre apontados para o Sol, protegendo ele do Sol, né? Então, tem até um cálculo que fala que a diferença de temperatura entre aqui e aqui, nossa, frita muitos ovos, é uma diferença brutal. Porque quando você está observando o infravermelho é essa coisa de observar calor, você quer evitar ao máximo essa contaminação por calor, né? Então, ele vai para essa órbita para ter ficar mais protegido de tais contaminações. Então, ele não tem atualizações, como o Hubble. É difícil. Assim, é impossível? Não é impossível, mas seria bem difícil, né? Não é a mesma coisa, mas, enfim, o pessoal dessas agências está pensando já num outro telescópio, que é diferente do James Webb, mas que vai substituir o Hubble, né? Que é o Nancy Proman. Então, eles estão botando a ficha. Então, o Hubble foi muito, muito feliz, né? Porque tinha um ônibus espacial que subia, pegava, aí trocava instrumento e tal, sobreviveu por mais de 25 anos, né? O James Webb você montou bem, é um ótimo instrumento que tem tudo para viver aí 10 anos, talvez mais, né? E revolucionar nosso entendimento do universo distante. Se ele vai precisar de upgrade nesse meio tempo, a gente espera que não. Tem problema de micrometeorito que pode rachar o espelho, né? Enfim, que inclusive já teve né? Mas nada grave. Mas não é impossível, mas não tá, que o cérebro não está no plano de ninguém, né? Só se tivesse realmente uma encrenca assim gigantesca, e, nossa, realmente precisa pesar. Vale mais perder ele ou recuperar, né? E aí tem que ver que foguete que vai até lá, com que tipo de instrumentação, né? Porque não foi pensado, você tem que pensar também, né? Nesse Lego, que é um grande Lego também, né? Dá para tirar a peça, dá para recolocar. Uma pergunta. Com base na teoria da relatividade geral, é possível que a gente consiga calcular a força gravitacional de outras estrelas, galáxias bem distantes, e também se quando uma estrela ou uma galáxia se chocam entre outros tipos de estrelas ou galáxias se chocam, se é possível que elas tenham algum tipo de influência sobre nós aqui na Terra? Excelente pergunta. A gente comentou isso aqui, né, que a força da gravidade é uma força de distância longa, né? Diferente da força magnética, né? É o famoso exemplo do ímã na geladeira. O ímã na geladeira, você tem que estar bem pertinho dele para ele grudar na geladeira, né? Se afastou um pouco mais, a gravidade vence, né? Ele cai no chão, né? Então, a gravidade é essa força de longa distância que rege todo o movimento. Mas, ao mesmo tempo, a influência, né, em geral, vai ser sempre relativamente local, né? Então, por exemplo, está na moda agora falar dos objetos interestelares, né? Objetos que estão atravessando o sistema solar. Esses objetos estão soltos aí pela nossa galáxia, né? Sofreram algum tipo de perturbação e estão vindo em direção ao centro do nosso sistema solar. Vem e passa, né? Esses são interestelares, mas os cometas também são outros que estão lá na nuvem de Oort, estão nas regiões longínquas do sistema solar. E, sei lá, o Sol está passando perto de uma outra região mais densa da galáxia, também o cometa que está lá vai sofrer um peteleco e pode vir em direção ao centro do sistema solar. Às vezes ele cai direto no Sol, né? Ou às vezes ele entra em órbita fechada, tipo o Halley, e volta aí de tanto em tantos anos.
Tá? Então, apesar de ser uma força de longa distância, as interações que a gente sente são locais, né? A força da maré, da Lua e do Sol, né? Nos nossos mares. A gente falou aqui de Andrômeda a 2,5 milhões de anos-luz de distância, né? Simulações, a Andrômeda tem blue shift, ela tem uma aproximação para o azul, a emissão de luz dela, porque ela está se aproximando da gente, né? Então se estima que daqui a milhões e milhões de anos ela vai se chocar com a nossa galáxia. Só que vai ser uma bagunça, claro, né? Se a gente estiver vivo, né? Se alguém estiver vivo para lá, vai ser uma bagunça, vai, né? Mas se o pessoal pensa numa grande tombada de carro, né? As coisas chocando. Só que as estrelas da Via Láctea e as estrelas de Andrômeda estão tão distantes uma das outras, né? Que a seção de choque, né? O termo técnico para isso, né? É muito baixa. Ou seja, a chance de uma estrela colidir com a outra, com um planeta, é muito baixa, muito, muito baixa. Então, elas podem passar sem praticamente se tocar fisicamente. Mas a gravidade de uma estrela passando perto da outra vai bagunçar toda a órbita de todo mundo, vai deformar todo mundo, vai criar uma grande fusão no final, mas não vai ser uma fusão de um mega buraco negro, será uma coisa sólida, densa, né? Vai ser uma nova galáxia com estrelas separadas orbitando, né? Talvez novas estrelas, quando esses encontros acontecem, né? Gera pressão no meio interestelar, nas nuvens que estão espalhadas, que podem formar novas estrelas, por exemplo, né? Então, numa escala de milhões de anos, quando Andrômeda vier perto da gente, aí talvez sinta alguma coisinha. Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigado. O microfone não, fala alto. Quando a gente fala de radiotelescópio, a gente está pensando já em conseguir observar frequências abaixo do infravermelho ou não tem nada a ver? Sim, tudo a ver. Sim, depois do infravermelho você tem um submilimétrico, né? Milimétrico, chegando perto do micro-ondas, que é igual está na sua cozinha, né? E aí tem instrumentos muito importantes em torno do submilimétrico, milimétrico, que vai ver, por exemplo, um fenômeno super, a gente falou, né, da luz que está vindo do universo distante e atravessando o universo, né? A gente não falou aqui da radiação cósmica de fundo, né, que é quando é a relíquia do Big Bang, vamos dizer assim, né? Que ela tá em Z, a gente falou que em Z é 11, 14, né? Ela está em Z 1000, ou seja, está longe, é o início do universo mesmo, né? É a última, outro nome dela também é a última superfície de espalhamento, porque quando o universo ele era super denso e quente, ele se expandiu, ficou frio, e aí você começou a permitir que os fótons passeassem e fossem liberados para, né, o universo afora. Só que isso foi emitido lá no início do universo. Está tão redshiftado que já chegou lá em frequências além do infravermelho. A temperatura dele é de 2,7 kelvins, né, ou seja, quase zero absoluto. E só que essa radiação que vem lá do universo distante, quando passa por aglomerados de galáxias, os aglomerados de galáxias estão cheios de gás quente, que podem ter origem na explosão de supernovas e outros processos astrofísicos. E aí, quem aqui está fazendo curso de física aqui, ou correlacionados? Fez Física 4? Não? Ninguém? Ah, poxa vida, que pena. Que bom. Esses fótons, quando passar por esse gás quente dá um peteleco nesse fóton, dá uma energizada nele e muda a frequência dele, né? É o efeito Sunyaev-Zeldoft. Aí você vai usar para medir a massa desses aglomerados, por exemplo. Identificar aglomerados e medir a massa, né? Então, indo mais além, você vai indo mais além na região, você chega nas frequências de rádio, que você também pode usar para, quando você está cheio de gás, né? Gás neutro, gás ionizado, tendo uma grande abundância de gás lá no início do universo, que é o grande combustível, o grande, né, ingrediente para você formar estrelas e galáxias, né? Você também vai usar rádio, né, emissões em rádio, para observar esse gás lá no início do universo. Isso está sendo emitido em rádio lá, né? E aí o rádio também você vai utilitar ele para comprimentos de ondas maiores, submilimétrico, infravermelho, submilimétrico, rádio e assim por diante.
Está todo mundo querendo observar, né? O céu está aberto, é isso? Dá para Abriu? ver bem a Lua e quando eu saí de lá, estavam quase achando Saturno. Saturno? É, Saturno mas está bom de ver. o problema é as nuvens. Mas Tem isso. A astronomia tem esse problema aí. Precisa levar ela para o alto da montanha do Chile. Às vezes tem nuvem lá também. Eu acho que talvez não é muito com o assunto que está falado, mas tem um pouco a ver. Quando as estrelas entram em colapso, né, com a sua própria gravidade, que são as criações de buracos negros, como que é explicado esse fenômeno? O que acontece para que ela entre em próprio colapso com a sua gravidade? Beleza, ótima pergunta. A estrela, acho que eu vou ter um slide sobre isso aqui, ela é uma grande massa, né, que está lutando. A gravidade, né, que a gente já falou aqui, a massa ela está tentando cair nela mesma, né? Só que nesse processo a pressão vai ficando tão grande lá dentro, né, que você começa a fazer fusão nuclear. E ao fazer fusão nuclear você produz energia, e aí ao produzir energia você, vamos dizer assim, você esquenta, né? Você sustenta, você gera uma pressão interna que sustenta essa queda. Beleza? Então é isso que mantém as estrelas vivas, né? A pressão da gravidade pressiona ali a parte interna da estrela, gera fusão nuclear, que produz energia, e isso mantém a estrela inflada, vamos dizer assim, né? Sem colapsar. O que acontece? Uma hora o combustível acaba, né? Essas reações de fusão nuclear, o universo lá no início tinha essencialmente hidrogênio, hélio, lítio e berílio. A maior parte hidrogênio, né? Que é o início lá da tabela periódica, né? O átomo mais simples, né? Um próton. Então, só surgiu o resto da tabela periódica, principalmente até o ferro, o feconi, né? O mnemônico da química, até o ferro, dentro das estrelas. Porque a reação de fusão nuclear até o ferro, e aí tem vários caminhos que você pode montar, chegar até o ferro, ela é exotérmica até o ferro, ou seja, ela produz energia. Depois disso já não é exotérmica. Isso é fundamental, porque chegou um momento que não tem mais material para você fazer fusão nuclear, cessa a produção de energia, não tem mais nada para sustentar a estrela. Ela colapsa. Aí vai chegar até um ponto que aí é física de estado sólido e tal, chega um ponto que ela não aguenta mais. Ela vai colapsando, chega até níveis de estado da matéria que são, vamos chamar assim, de impossíveis. Ela diz, já chega, explode. Aí você gera um outro pico de energia, ela quica, né, vamos dizer assim, né, e explode, como uma supernova, por exemplo, né? Dependendo da massa dela, essa supernova vai jogar um monte de material enriquecido, aí esse é o resto da tabela periódica, depois do ferro, né? Essa é a explosão tão energética que vai produzir o resto da tabela periódica. Então, por isso que a gente fala que a gente, né, é poeira de estrelas, e se a gente está aqui na Terra com carbono, cálcio, urânio e tudo mais, a gente é filho dessa segunda geração de estrelas que foi produzida do material enriquecido numa supernova, né? Então, esse material vai para o meio interestelar, vai esfriar depois de um tempo, e aí pode virar novas estrelas já com pré-enriquecimento, né? A massa pode ser tão grande que não gera supernova, vai colapsar até virar um buraco negro mesmo, né? E aí acabou, virou buraco negro de nível estelar, né? E que hoje em dia a gente está aprendendo um monte sobre eles por causa das ondas gravitacionais, né? Que você vê buracos negros de tamanho estelar colidindo um com os outros, né? Para formar buracos negros maiores, né? De centenas de massas solares, né? E é uma coisa que você nunca tinha visto antes na vida, né? Outra coisa também que as ondas gravitacionais permitiu a gente observar é a colisão de 10 estrelas de nêutron, né? Então, é um dos maiores achados recentes, né, da física, da astrofísica. Envolveu uma comunidade global para observar, depois que as estrelas de nêutron se colidiram, né, e emitiram ondas gravitacionais, todos os comprimentos de onda, infravermelho, óptico, rádio, submilimétrico, raio-x, raios gama, todo mundo que tinha instrumento foi atrás para tentar observar o que estava acontecendo lá, né?
o LIGO, né, que é um dos principais, falou, olha, tem uma onda gravitacional que veio dali, ó. Veio dali. Dali onde? Dali, ó. Aí todo mundo saiu caçando, né, dentro do possível. O 10, como tinha uma câmera bastante grande, um campo bastante grande, são 14 luas cheias no céu, né, conseguiu contribuir bastante para essa busca e achou uma contrapartida no artigo. É um artigo que eu participo que tem mais de 3 mil autores. E tal, isso. Imagina guardar essa fofoca. O pessoal guardou a fofoca. Respondi sua pergunta? Respondi, obrigado. Boa noite. Em relação à observação das galáxias mais distantes, com um tempo mais curto do que deveria ser, elas causaram alguma mudança em relação à ideia de formação do universo até agora, ou em si é só uma adaptação do modelo mais assim? Ainda não tem nada muito drástico, né? Como eu falei, esse é um problema que já paira por aí, né? Não tem nada muito drástico, todo mundo acredita num certo modelo, né? Não acredita não, as evidências apontam para um certo modelo, né? Tem gente buscando variações no tema, motivações mais físicas para energia escura, né? Ninguém entende o que é, né? Mas não tem nada muito drástico. Um problema que o pessoal, em vez de mexer na cosmologia, talvez mexer na astrofísica mesmo, né? Esses dados da cosmologia, da radiação cósmica de fundo, em geral, são considerados mais simples. Não que eles sejam simples, mas mais simples no sentido de processamento, são mais diretos. São dados que é um fenômeno que aconteceu lá no início do universo, enfim, né? Você tem uma série de questões para corrigir, né? Porque, mais uma vez, essa é uma radiação que vai atravessar o universo inteiro até chegar em você. Então, tem os tais do foreground, né? As fontes no meio do caminho. Você precisa, que já gerou muito problema por aí, interpretações na literatura. Mas a astrofísica, né? Você entender a formação de galáxias, é um fenômeno muito mais complexo. Você tem que entender a formação da estrela, né? Como a estrela se forma. Aí você tem que entender a formação não de uma estrela, mas de bilhões de estrelas, dentro de nuvens de gás, que estão se chocando, emitindo energia. E aí explode a supernova, recicla o nível estelar, muda completamente a propriedade, né? Então, é um problema complexo, né? Além de tudo, tem outra coisa que a gente não entende muito bem, que, em geral, no centro das galáxias, você tem como uma semente, né? A gente falou que a matéria escura é o pano de fundo para a formação de estruturas do universo, né? Gera a formação hierárquica, galáxias pequenas menores, que vão falar mais maiores. Mas, em geral, você encontra dentro de galáxias buracos negros supermassivos, né? Com milhões de massas solares, ou até bilhões, como aquelas que foram feitas nas imagens pelo telescópio do horizonte de eventos, né? Então, por que você tem um buraco negro supermassivo no centro da galáxia? Como é que esse treco foi parar ali? Quando que ele foi formado? Onde? Como? Por quê? Tem um monte de pergunta em aberto aí antes de mexer no vespeiro da cosmologia que, fenomenologicamente falando, né, está funcionando. Você falou na parte sobre, principalmente como a gente inferiu a matéria escura, seria sobre a existência dessa massa no meio das galáxias, né? E que ela é muito presente. Ela também conseguiria gerar, por exemplo, nessa foto aí, eu acho que tem muitos efeitos de lente gravitacional. A matéria escura poderia também ser esse formador dessa grande quantidade dessas observações de lentes gravitacionais, que ela também deforma o trajeto da luz como objetos massivos? Assim?
Na verdade, ela vai ser a que você não está vendo, mas ela está lá e vai ser o principal formador. E, na verdade, para fazer mapas da densidade de matéria escura no universo, você, em geral, vai usar lentes gravitacionais. Não como essa daqui, que é a chamada lente gravitacional forte, né? Mas é uma tal da lente gravitacional fraca. Você mede estatisticamente, você olha para um aglomerado, por exemplo, de galáxias, né? E você mede a forma das galáxias no entorno desse aglomerado, tá? Atrás desse aglomerado, ali naquela região, né? E você vai medir. Você não sabe qual é a forma de verdade dessas galáxias, mas se você fizer uma análise estatística do cisalhamento, né, como essas galáxias estão alinhadas numa certa orientação, você vai ver que tem um sinal ali, né? Você consegue medir um sinal. E aí, desse sinal, você consegue medir a lente de gravitação fraca e essa densidade de matéria ali. Qual matéria? Bariônica, que é um pouquinho, e a escura, que é o todo. Então, o efeito líquido da gravidade é da matéria bariônica mais escura, né? E isso aqui tem muito mais, né? Muito mais matéria escura do que a bariônica naquele lugar. Então, o efeito principal é da matéria escura. Então, você acertou na mosca. Ou na lente gravitacional, no caso. Muito obrigado pela palestra. O senhor citou a respeito de alguns algoritmos de machine learning, como por exemplo a Randall Forest. Além deste, existem outros algoritmos que são utilizados e por que eles são utilizados? E na astronomia tendem a ser utilizados mais algoritmos de classificação ou de regressão? Boa pergunta. Tem uma infinidade de algoritmos de diferentes tipos e que vão servir para diferentes coisas. Essa é a figura, na verdade, é parte de uma figura maior que eu simplifiquei, que tem vários painéis desses, cada uma com um algoritmo diferente. Então, tem vários de redes neurais, né? O 10 hoje em dia está usando muito o tal de SOM, que é o Self-Organizing Maps. Então, o pessoal testa um monte de algoritmo. Aí você me pergunta por que e qual? Aí você vai testar e ver qual que dá o melhor. Então, qual que é? Aí você vai testar, validar. Né? Você fez o treinamento, você tem uma amostra de validação, você vai testar se está bem medido ou não, e aí qual que você vai usar? O que deu melhor. Por que deu melhor? Então, você tem um monte de gente com um monte de expertise, um monte de algoritmos que são usados para várias coisas. Para observar e medir lentes gravitacionais, por exemplo, hoje em dia você vai usar muito o tal do Deep Learning, né? Convolutional Neural Networks, né? Treinando em inglês. Então, para cada fim você tem um tipo de algoritmo, né? E o pessoal faz, inclusive tem um desafio em andamento para medir lentes gravitacionais por diferentes grupos, para ver quem faz isso melhor. Beleza? Boa noite, gente. Sou o Gustavo. E o Astronomicamp é um projeto que acontece aqui no Unicamp, projeto de extensão orientado pela professora Flávia Sobreira. Ele acontece mensalmente aqui. E quem puder responder esse QR Code, por favor. A pesquisa a gente agradece muito. E também seguir a gente no Instagram. A gente posta umas coisas lá. E muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Vai lá.
Eu vou perguntar lá se dá pra. Ok, onde fica aí, né?